Você que está com a sua Bíblia, eu vou falar com vocês hoje o último sermão que ficou pendente, na verdade, né? Eu estava falando sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Hoje eu vou falar o último dessa série que eu preguei com vocês. Está lá em João, no capítulo 11. Eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 45. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Glória a Deus, privilégio. Estou feliz de estar aqui com vocês nesta noite. Alegria, glória a Deus, glória a Deus. Ontem eu e minha esposa comemoramos aniversário de casamento. Coraçãozinho. 7 anos que essa mulher me aguenta. Na verdade, muito mais, né? Porque a gente se conhece há muitos anos. Na verdade, o nosso amor é de infância. Já há 14 anos, desde 2015. Acho que eu tinha 15. Nós éramos crianças. Eu vi ela na 7ª série no colégio e falei: uau, eu queria me casar com essa menina. Deus ouviu a minha oração. Nos casamos. Tivemos Ana Clara, daqui a pouco o Joaquim está chegando e tem sido uma bênção. Eu agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu, pela casa, pela família que Ele me deu. Nós temos servido ao Senhor juntos e tem sido uma caminhada de muito aprendizado. Quem é casado sabe que nós aprendemos muito de Deus dentro da nossa casa, no nosso casamento. Na verdade, Deus molda as nossas vidas, a gente passa a perdoar mais, a gente passa a ser mais humilde, né? Você que não é casado, case. Você que é casado, fique casado, tá bom? João capítulo 11, versículo 1 até o 45 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Versículo 5: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e com Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Eu quero ler com vocês em Lucas 10, 38 e 39 apenas, que diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Aqui nós percebemos que Jesus ainda talvez não conhecia aquela família, porque disse, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é vida, tua palavra transforma as nossas vidas. Que a unção do teu Espírito Santo esteja neste lugar, nesta noite, falando aos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais. Nós queremos nessa noite, Deus, não apenas ouvirmos uma palavra vinda de homem, mas nós queremos ouvir revelação da Tua palavra através do Senhor, do coração do Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações. Impacta as nossas vidas nessa noite, desafia as nossas vidas nessa noite. Nos permita Te conhecer um pouco melhor através da Tua palavra nesta noite. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, amém. Aqui nós temos uma história que tinha tudo para ser uma história extremamente triste. Aqui nós estamos falando de uma família na qual eram amigos de Jesus. A Bíblia enfatiza, ela faz questão de dizer que Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Eu li para vocês ali em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 e 39, dizendo que Jesus, e nós sabemos dessa história, que Jesus, ele
quando ele ia para Jerusalém, Betânia era no caminho de Jerusalém, e provavelmente muitas vezes Jesus parava ali a alguns estádios, alguns quilômetros de Jerusalém, e o local, a casa onde Jesus ficava era na casa de Marta, Maria e Lázaro, esta família querida. A Bíblia ela faz questão de dizer que Jesus amava Lázaro, ela faz questão de dizer que estes eram amigos do Senhor. Nós sabemos que existia um relacionamento entre eles. Marta e Maria são aquelas que certa vez Jesus está ali na casa delas, e Marta está lá toda agitada de um lado para o outro, preparando um jantar, preparando para que Jesus se sentisse bem em sua casa, para que Jesus se sentisse confortável. Enquanto isso, Maria estava aos pés de Jesus, ali apreciando a presença de Jesus, ali adorando a Jesus, de tal forma que Marta, ela se incomoda e diz: Senhor, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo as coisas, e essa mulher, Maria, ela fica aí e não faz nada. E Jesus dá até uma dura em Marta e diz: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu aqui ficar comigo. Nós vemos que aquela família passava tempo com Jesus. Agora essa família está vivendo um momento talvez mais difícil de suas vidas, porque quando se fala de morte, nós falamos, pelo menos aqui nessa vida terrena, nós falamos de fim, nós falamos de um término de um ciclo. A gente fala, quando se fala de morte, se fala sobre sonhos que acabaram, a gente fala sobre choro, morte fala sobre fim, morte fala sobre saudade. E na verdade aquela família estava passando por um momento como este. A morte havia batido na porta da sua casa. E mais difícil ainda, por eles serem amigos de Jesus, eles viam o que Jesus fazia, eles sabiam das histórias, dos milagres que Jesus operava, eles sabiam quem é que eles recebiam na casa deles. Eles sabiam tanto que quando Jesus se encontra com Marta, ela diz: olha, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu tenho crido no Senhor, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Elas criam, elas sabiam quem era Jesus, mas naquela situação tão difícil, não deu tempo, o irmão delas morreu. Morte. E muitas vezes nas nossas vidas, a morte chega. Não algumas vezes a morte de morrer mesmo, você morreu ou alguém querido seu morreu, mas muitas vezes em nossas vidas, algumas áreas das nossas vidas morrem. Algumas coisas morrem, relacionamentos morrem, alguns sonhos morrem, algumas coisas morrem, e muitas vezes nós nos encontramos como aquelas mulheres estavam frustradas, chateadas, sentindo dor. E agora como vai ser? Na verdade elas ainda tinham esperança quando o seu irmão ainda estava doente, tanto que elas mandam chamar o Senhor e dizer: olha, chama o Senhor, porque o amigo, aquele amigo que ele ama, ele está enfermo, ele está doente, ele está quase morrendo. Mas a gente vê que não deu tempo de Jesus chegar. E na verdade me parece até que Jesus, ele fica contente com essa situação, não com a morte, mas ele fica contente com o que a morte iria gerar. Nos versículos 14 e 15, olha o que diz: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aí versículo 15, olha o que ele diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha o que Jesus diz: eu fico feliz de não ter chego na hora. A última coisa que nós gostaríamos de ouvir do Senhor é: eu fico feliz porque Deus não chegou a tempo. A última coisa que você gostaria de ouvir da boca de um pastor, ou de alguém que você vai pedir oração, ou de alguém que você vai pedir um aconselhamento, e você dizer: olha, não deu tempo, pastor, olha, chegou o fim, morreu, o sonho morreu, o casamento acabou, agora não tem mais jeito. Imagina um pastor vira para você e diz assim: olha, eu fico feliz que Deus não tenha chegado na hora que você estava esperando. Você vai olhar para mim, arregalar os olhos e dizer: o que você está dizendo? É que na verdade, queridos, muitas vezes quando nós vemos um ponto final, quando nós vemos que acabou, na verdade para Deus ainda não acabou. Aos olhos naturais acabou. Nós olhamos e vemos a morte, nós olhamos e nos falta esperança, nós olhamos e dizemos: olha, aqui não tem mais jeito. Mas aonde o homem coloca um ponto final, Deus vem e coloca uma vírgula. Deus não terminou. Talvez você esteja nesta noite, neste lugar, pensando: olha, morreu, você está triste, e Deus lá de
de cima está dizendo: não, eu estou feliz, porque o que eu vou fazer depois deste episódio, as pessoas vão ter que crer que eu sou o Filho de Deus. Todos crerão que eu sou o Messias. Estou feliz que eu não cheguei a tempo, Jesus fala. Estou feliz, porque se eu chegasse a tempo, iria ser apenas a cura de um enfermo. E ele já tinha curado muitos. Já tinha curado um monte, as pessoas já tinham visto ele curando um monte. Aí talvez as pessoas podiam pensar: é um curandeiro, é alguém que está passando, é um profeta. Mas não, e como eu disse para vocês, os milagres no Evangelho do apóstolo João, eles nos mostram, eles são sinais que apontam, que nos revelam quem é Jesus. Jesus estava tentando provar, mostrar para aquelas pessoas quem ele era. Ele não era apenas um profeta, mas ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o escolhido. Não apenas mais um milagre, mas ele decide deixar morrer, porque ele sabia que depois ele viria, aconteceria uma ressurreição, as pessoas olhariam e creriam que ele era o Filho de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite. Talvez você na sua vida, em alguma situação, você diz que acabou, não tem mais jeito. Deus está lá em cima, ele está sentado em seu alto e sublime trono, ele está olhando, ele enxerga toda a situação. E deixa eu te dizer, ele vai vir, ele vai fazer, o nome dele vai ser glorificado. As pessoas vão ficar espantadas com a obra que ele vai fazer na sua vida e vão ter que glorificá-lo, vão ter que exaltá-lo. Realmente Deus é poderoso, ele é o Filho de Deus, ele entrou na sua história, ele mudou a sua história. Agora nós temos pessoas diferentes na mesma história. A gente tem a família, a gente tem Marta, Maria, Lázaro. A gente tem Jesus e a gente tem os discípulos, aqueles que estavam com Jesus, andando com Jesus. E me chama a atenção algumas coisas que acontecem no meio do caminho. Quando Jesus ele decide ir de encontro com Lázaro, na verdade, quando ele recebe a notícia, a Bíblia vai nos contar, nós lemos aqui, que ele ainda permanece no mesmo lugar durante 2 dias. Jesus, o seu amigo, o melhor amigo, está morrendo. Não vai fazer nada? Calma aí, daqui a pouco eu vou. Passou um dia, passou 2 dias. Então Jesus vira para os discípulos e fala: agora a gente vai lá se encontrar com Lázaro. Mas aí os discípulos levantam um problema. Senhor, sabe o que acontece? É que o Senhor sabe que nós saímos de lá fugido. O Senhor sabe que a gente saiu de Jerusalém fugido. O Senhor sabe que confusão está acontecendo, o povo está tentando te caçar, o povo está tentando te matar já, a perseguição está grande, nós vamos ir até lá, mas esse negócio vai dar problema. Olha o que diz em João, de 7 a 10, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltarás para lá? Versículo 9, respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso aqui é maravilhoso. Nós sabemos que Jesus, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Deus é a luz do mundo. E Jesus está dizendo aqui o seguinte: o problema, discípulos, não é o local onde nós vamos. O problema, discípulos, não são as pessoas que tentam matar e destruir a vida de vocês. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: se vocês estiverem na luz, eu sou a luz. Se vocês estiverem comigo, mal algum vai acontecer com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa: não é o problema que vai te derrotar, não é a dificuldade que vai acabar com a sua vida, não é o seu chefe que vai acabar com a sua vida. O que vai acabar com a sua vida é se você decidir andar sem Jesus, se você decidir andar fora da luz. Agora, querido, se você andar na luz, se você andar em obediência, se todos os lugares aonde você for, você carregar Jesus com você, você não precisa temer mal algum. Os inimigos podem se levantar, lá no trabalho os inimigos podem se levantar, mas eles vão ter que levantar e vão ter que cair, porque se você andar na luz, se Deus é por você, ninguém pode ser contra a sua vida. Não é o chefe, não são os demônios, não é o diabo, não é o inferno inteiro. Se você está na luz, se Deus é com você, nada pode te impedir, nada pode te derrotar, nada pode te parar. Os discípulos estavam com medo, Senhor. Aí Jesus fala: o problema não é o problema, o problema
é você não me levar para dentro do problema. E muitas vezes o cristão é vencido, não é porque ele passa por problema, porque problema todo mundo passa. Talvez você senta aí na cadeira da igreja e pense, só comigo Deus não gosta de mim, eu passo. Não, todo mundo passa por problema. O irmão que está sentado do seu lado está passando talvez um problema muito pior do que você está passando e você nem sabe. O problema não é o problema que chega na nossa vida. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas fique animado, tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo, já está tudo certo, já está pago. O problema não são as dificuldades que eu tenho que enfrentar. O problema é você não enfrentá-las com Jesus ao seu lado. O problema é você não levar Deus para o seu trabalho, porque tem gente que tem Deus na igreja, mas dentro de casa não tem Deus, dentro do trabalho não tem Deus. A hora que eles saem da porta da igreja, eles dizem, obrigado Senhor, obrigado Deus, fica aqui que agora eu vou resolver minha vida lá fora. Por isso são vencidos, por isso são abatidos, por isso o diabo bate na casa, na vida deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você levar Jesus, se você levar a luz, todos os lugares que você pisar, todos os lugares que você chegar, a bênção de Deus vai acompanhar a sua vida, o favor de Deus vai estar com você, os anjos do Senhor vão acampar ao redor da sua vida, te guardar, te livrar de todo mal. Por isso, não se importe com o problema, se importe em guardar o Senhor com você. Ele é a solução para o seu problema. Ele é a saída que homem algum tem. Ele é aquele mantimento que está faltando. Ele é tudo que nós precisamos, nós temos nele. Carregue o Senhor com você. E veja como o ser humano é egoísta. Os discípulos estavam com medo. Ah, Senhor, vão nos apedrejar. O que eles estavam dizendo com isso? Deixa o homem morrer. O problema é dele. Você vê como a cabeça do ser humano. O homem estava doente, amigo de Jesus, ia morrer. E aqueles que sabiam quem era Jesus, sabiam que se Jesus chegasse até Lázaro, Jesus curaria Lázaro. Eles sabiam disso, eles viam Jesus andando, eles sabiam quem era Jesus. Mas eles preferem, não, vai que a gente passe um perigo. Eles preferem deixar o homem morrer do que talvez passar um perigo. Você vê como o ser humano, ele é egoísta. Mas Jesus, ele não dá ouvido, ele dá essa palavra para eles e ele decide ir de encontro com Lázaro. Ele está descendo, ele recebe a notícia de que o seu grande amigo, o amigo do coração, havia morrido. Não deu tempo, já foi. Talvez na vida muitas coisas, enquanto a gente respira, a gente acredita ainda que existe esperança, na verdade. Enquanto você respira, enquanto você tem fôlego, você acredita que algo pode mudar, que Deus pode fazer ainda uma obra, que Ele ainda pode mover e que Ele é poderoso, Ele pode fazer algo. Mas agora, diante da morte, é tão difícil, diante da morte é tão complicado. Uma vez, o filho de um irmão da igreja morreu, anos e anos e anos, muitos anos atrás. E o telefone da minha casa tocou, acho que era 2, 3 horas da manhã. E o irmão, meu pai atendeu o telefone, eu era criança. Alô, assustado. Pastor, o que foi, irmão? Meu filho morreu. Pastor, vem cá agora, uma oração para o meu filho ressuscitar. Puxa, irmão, que pedido difícil. Não é que nós não cremos que Deus não faz, mas ora lá. Por que você não vai nos velórios e ora pelos defuntos que estão lá? Nós sabemos que Deus faz, mas diante da morte, parece que as esperanças se foram, parece que as chances acabaram. Na verdade, as irmãs já estavam até conformadas, elas choravam. Aquele homem já havia morrido, na verdade, há 4 dias, já estava sepultado. Jesus chega ali perto da aldeia, chega perto de Betânia. E Marta fica sabendo, e Marta sai do lugar onde ela estava e vai se encontrar com Jesus. E me chama a atenção algumas coisas aqui. Ela vai até Jesus e no versículo 25 e 26 diz assim: disse-lhe, ela vai até Jesus, na verdade, e as duas, na verdade, falam a mesma coisa para Jesus: se o Senhor estivesse aqui.
Elas não murmuram, elas não reclamam, elas não estão bravas com Jesus, elas apenas dizem: se o Senhor estivesse aqui. Elas sabiam quem era Jesus. Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes. Jesus dá uma resposta para Marta e diz, nos versículos 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Aqui, queridos, Jesus estava dizendo para Marta: Marta, Marta, eu não sou apenas um profeta. Marta, Marta, eu não sou apenas um curandeiro. Eu sou aquele que até a morte tem que me obedecer. Eu sou aquele que sou a ressurreição. Eu sou a própria vida. A morte diante de mim nada pode fazer. Eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Na verdade ele dá, parece que até uma palavra dura. Ele diz: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E depois nós vamos ver que com Maria ele fala diferente. Na verdade ele não fala nada. Maria, ela tem a mesma atitude, ela chega diante do Senhor, na verdade um pouco diferente, as palavras são a mesma, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes. Mas a Bíblia vai nos contar que ela se prostra aos pés de Jesus, que ela se prostra aos pés de Jesus e chora e diz: se o Senhor estivesse aqui. Jesus nada respondeu a Maria, mas ele fez uma coisa: ele chorou. Sabe o que eu percebo aqui? Porque aqui nós temos dois tipos de pessoas. Marta, mais racional, ela era mais racional. Jesus estava na casa dela, ela estava pensando como que ela poderia servi-lo. Ela estava pensando: será que ele está confortável? Será que eu preciso preparar uma janta? Será que ele está com fome? Será que deixa eu arrumar a cama dele para ele deitar e dormir? Maria não, Maria, ela era mais sentimental. Maria não, ela estava ali aos pés do Senhor. Eu não quero saber de nada, eu não estou nem para nada, eu quero estar aqui com ele. E Jesus, ele responde de duas formas diferentes, com pessoas diferentes. Isso nos mostra, queridos, sabe o que? Deus se importa com cada um de nós. Ele conhece o jeitinho de cada um de nós. Tem uns que algumas vezes ele precisa dar uma dura, tem uns que ele precisa liberar uma palavra, tem uns que muitas vezes ele precisa apenas estar perto e dar um abraço, tem uns que precisam se sentir amados, que não precisam ouvir nada. Isso me mostra que Deus se importa comigo, isso me mostra que Deus se importa com você. Muitas vezes nós não precisamos de uma palavra, muitas vezes nós não precisamos de um sermão, muitas vezes nós precisamos de alguém que chora conosco. Muitas vezes nós precisamos de alguém apenas para que a gente se sinta que a gente não está só neste momento difícil. E Jesus, ele mostra isso. Olha, para um ele dá uma palavra de ânimo, para um ele diz: olha, fica tranquila, eu sou a ressurreição e a vida. Para outra ele não faz nada, ele apenas chora com ela. Aí ele pergunta: onde está o morto? Onde está Lázaro? Fala: olha, ele está lá no túmulo. Vamos lá. Ele chega diante do túmulo. Imagina aquele cenário, as pessoas chorando, tristes. O homem já estava enterrado há 4 dias. E Jesus olha para o lado e diz: olha, peçam que tirem a pedra. Marta impulsiva, Marta que trabalha, Marta que tem atitude: não, Senhor, já morreu, já faz 4 dias, já cheira mal, não dá, não tem como, já morreu. Se o Senhor tivesse chegado antes, mas agora já aterrou, 4 dias. Deixa eu te dizer uma coisa: algumas vezes nas nossas vidas nós temos a mesma atitude que Marta teve. Não dá, não tem mais chance, não tem mais jeito, chegou ao fim, nada, Deus não pode fazer mais nada. Sabe o que me chama a atenção? Jesus diz: olha, tira a pedra. Sabe o que ele estava dizendo? Eu preciso ter acesso ao problema, eu preciso ter acesso. E muitas vezes, preste atenção nisso, muitas vezes nas nossas vidas Deus não faz aquilo que Ele quer fazer. Sabe por quê? Porque a gente não tira as pedras, a gente não dá acesso a Ele nas nossas vidas, a gente não abre o problema, a gente não abre a situação, a gente não abre, muitas vezes a gente tem até vergonha, muitas vezes fica constrangido. Não, Deus, cheira mal, lá não, deixa lá.
Aquelas mulheres decidem, obedecem o Senhor, tiram a pedra. E aí então o milagre acontece. Para o milagre acontecer, pedras precisam ser removidas. Para o milagre acontecer, o Senhor precisa ter acesso. Ele precisa ter acesso. Ele precisa ter o livre acesso. Com a pedra na frente nada iria acontecer. Mas tirem a pedra, porque eu quero falar com o morto que está lá dentro. Tire a pedra, porque Deus quer fazer na sua vida. Tira a pedra, deixa Deus ter acesso, porque Ele tem um milagre para você. Você precisa acreditar que se você abrir o seu coração, você precisa acreditar que se você abrir a sua vida, Deus, Ele pode fazer, Ele quer fazer e Ele vai fazer. Mas muitas vezes nos falta esperança. Muitas vezes é difícil de crermos que daquele túmulo pode sair alguma coisa. Muitas vezes é difícil acreditarmos que daquele casamento pode sair alguma coisa. Muitas vezes é difícil de acreditarmos que daquele filho pode sair alguma coisa. Muitas vezes é difícil de acreditarmos que daqueles relacionamentos podem sair alguma coisa. Difícil de acreditar que ainda exista vida. Deus traz existência àquilo que não existe. Deus traz vida aonde há morte. Para Deus não existe impossíveis, querido. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Querido, se você abrir a porta, se você escancarar a sua vida, se você tirar a pedra da frente, Deus vai entrar, Deus vai mover de tal forma, é que aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais esperança, aquilo que fedia, aquilo que você não dava mais valor, aquilo que você não acreditava mais, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Talvez só você e Deus saiba de algumas áreas na sua vida que você diz que não tem jeito. Talvez só você no seu quarto você chora e você diz: Deus, eu já perdi as esperanças. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda existe uma chance. Se você remover a pedra, se você abrir o seu coração para Deus, se você permitir que Ele entre, Ele vai fazer uma obra sobrenatural. Aí João capítulo 11 versículos 43 e 44 diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Quando Deus tem um propósito, nem a morte pode impedir. Se Deus tem um propósito, se Deus tem um plano, meu querido, pode estar morto, pode falar não tem mais jeito, mas se Deus quiser, meu amigo, Ele faz. Ele faz, Ele manda: vem morto, Lázaro, vem para fora. O homem sai todo embalado, sendo uma bala, todo enroladinho. Imagina se hoje acontece isso, corre cada um para um lado. Eu não ia ver o milagre porque eu já ia estar na minha casa, e não ia dormir uma semana depois do episódio desse, assustado. Vai que aparece em casa. O homem vive. Agora, talvez na cabeça de muitos, nesse episódio todo, talvez na cabeça das irmãs, elas podiam estar pensando assim: pô, maldade de Jesus. Jesus foi sacana comigo, porque quando ele estava com fome, comeu aqui na minha casinha. Estava com sono, tinha uma caminha pronta para ele dormir. Recebemos ele, tratamos bem do homem. Era nosso amigo, pô. Ele curou um tanto de gente que ele nem conhecia, não sabia nem nome. Agora do amigo, aí não apareceu. Eu e você, bem provável que nós estaríamos murmurando: amigo da onça esse aí, vou te falar, o momento que eu mais precisei, comeu na minha mesa, agora me deixou sozinho. Muitas vezes o sentimento que nós temos com Deus é este: Senhor, eu tenho te servido. Deus, eu estou na tua casa, eu estou te obedecendo, eu não peco, mas faz 6 meses que eu não peco, Deus. Estou quase morrendo, mas não estou pecando.
Tá difícil, mas eu estou de pé. A gente barganha com Deus, muitas vezes a gente acha que a gente tem algum direito e a gente quer ficar bravo com Deus, a gente quer ficar irritado com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia lá em Isaías vai dizer, olha, os pensamentos, os caminhos são maiores, são mais altos. A gente não consegue compreender, a gente não consegue enxergar. Querido, se coloque na sua posição. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele é grande, os seus pensamentos são altos. A gente não consegue imaginar, não tem ideia muitas vezes da obra que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, pare de reclamar, sente no seu lugar, continue confiando que Ele é bom e continua sendo bom, e a obra que Ele tem, Ele vai fazer na minha, na sua, na vida de todos aqueles que o servem e o obedecem. Para terminarmos, eu escrevi aqui 6 lições, não vou falar muito sobre elas, só vou ler para vocês. Deus nunca perde o controle. Grande parte das vezes parece que perdeu. Não deu tempo, perdeu o controle, está tudo errado. Eu preciso fazer um clamor, eu preciso jurar, porque a coisa está bagunçada, querido. Se você é uma pessoa que anda em retidão, se você obedece a palavra, você pode estar passando no meio de um furacão. Deus, Ele não perdeu o controle da situação. 2. Não existe dificuldade ou adversidade que impeça Deus de chegar e tocar em nossas vidas. Ah, vão te apedrejar. Ah, mas cuidado, vão te matar. Querido, eu vou lá me encontrar com Lázaro. Não tem nada que impede o Senhor de nos encontrar no meio do problema que nós estamos vivendo. Nós vemos algumas semanas atrás, os discípulos estavam no meio do barco, no mar. Não tem problema, Jesus não te abarca, Ele anda sobre a água. Não tem problema, para Jesus isso não é um problema não. Ah, Gui, mas é que minha situação você não sabe, querido. Você não sabe quem é Deus. Ele chega, anda na água, chega voando, Ele chega do jeito que Ele quiser, Ele é Deus. Ele criou todas as coisas, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu preciso sentar e esperar e obedecer e ter a certeza de que Ele vai fazer e acabou. O jeito, a hora, o tempo é com Ele. Eu espero e continuo crendo. 3. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento que Ele precisa chegar. Às vezes a sensação que nós temos é: não deu tempo, como aquelas mulheres. Ah, Gui, a porta fechou. Mas você não tá, sabe o que a gente não entende muitas vezes? Ah, Gui, me mandaram fora do emprego. E Deus está feliz com isso. Às vezes Deus lá de cima está sendo a fogo. Glória a Deus, olha, é isso que precisava, porque agora eu vou abrir uma porta melhor. Eu estava tentando falar com esse meu filho, falando: sai, tem lá a porta lá, olha o que eu estou preparando para você. Mas é cabeça dura, não ouve, não consegue entender. Aí ele endurece o coração do chefe: manda esse cara embora, manda o cara embora. O cara reclama com o Senhor está fazendo uma obra, mas a gente não está entendendo. Morreu, não deu tempo, e Jesus está dizendo: não, era bom que morresse mesmo. Eu não queria operar mais um milagre, eu queria ressuscitar. A obra que Deus tem para fazer na sua vida é grande, meu querido. Ah, Gui, mandaram embora. Ah, Gui, estou doente. Deixa eu te dizer, Deus vai vir com força. Vai chacoalhar a sua vida. O nome dele vai ser exaltado. Na sua vida, na sua casa, na sua família. As pessoas à sua volta vão ter que reconhecer: Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor do Senhor. Não é apenas um curandeiro. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Ele é a vida. 4. Deus se importa conosco. Ele sabe o que nós precisamos. Ou de uma palavra, ou de uma exortação, ou de uma chamada, ou de um abraço. Quantas vezes, talvez você, eu já entramos no quarto, choramos na presença de Deus. Oh, Senhor, sabe o que é? Talvez Deus está olhando assim, pensando: meu filho, o que está acontecendo? Mas quantas vezes, não é verdade? Pare e pensa, quantas vezes você não se sentiu envolvido na presença dEle? Quantas vezes o seu telefone não tocou e alguém falou: ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida?
Quantas vezes você não entrou num lugar como esse, alguém te deu um abraço e falou assim, cara, eu tenho orado por você, Deus tem colocado você no meu coração, fica firme, o Senhor está com você. Quantas vezes? Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele pagou o preço. É interessante, eu não vou falar sobre isso, porque não temos tempo, mas é interessante que, na verdade, depois desse episódio, um pouco depois já começa a grande perseguição para tirarem a vida de Jesus. E na verdade, quando Jesus dá aquela palavra para Lázaro, eu sou a ressurreição, a vida, é quase como se Jesus estivesse trocando a vida dele com Lázaro. Eu vou te trazer a vida, mas eu preciso pagar o preço da morte. Um pouco depois daquele episódio, na verdade, por causa deste episódio, os religiosos e fariseus fizeram uma reunião e falaram, olha, não tem mais como deixar ele solto, não tem mais como deixar ele com vida, a gente precisa prender esse cara, precisa matar ele. Um pouco depois, e aqui representa assim a morte, a ressurreição de Cristo. Ele tomou o meu e o seu lugar, para que nós tivéssemos vida, para que você tivesse vida. Não apenas ele vai falar sobre ressurreição, ele vai falar sobre uma vida após a morte também, mas ele vai falar da vida que nós temos hoje. Ele morreu, ele pagou um preço para que você tivesse vida em abundância, tanto aqui na terra, como após a nossa partida. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Em sexto lugar e por último, o milagre vai acontecer e o nome de Deus será exaltado. Você crê nisso? Por isso, queridos, eu e você, com tantos problemas, com tantas dificuldades, quando parece que tudo está perdido, quando parece que não deu tempo, quando parece que Deus saiu do controle, quando parece que a gente está se sentindo sozinho, Deus está lá. A Bíblia vai nos dizer que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele é fiel, Sua palavra vai se cumprir. O que muda somos nós. Eu mudo, você muda. Alguns creem, alguns deixam de crer. Alguns começam a seguir a Cristo, outros deixam. Alguns começam a crer, aumentam a sua fé, buscam na palavra de Deus. Outros abandonam a caminhada da fé. Deus não muda, a gente muda. Se você buscar a Deus, se você colocá-lo em primeiro lugar da sua vida, se você obedecer sua palavra, pode ter certeza que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Deus é um Deus fiel. Aquilo que Ele tem preparado para você vai se cumprir